Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um bate-papo no nosso canal, um bate-papo bem legal. Ficamos aí um pouco sem bate-papos, os vídeos de bate-papo são muito bons, às vezes não dão o número de visualizações que a gente espera, mas aquelas pessoas que veem gostam muito e ficam mais tempo no vídeo. E hoje, mais um desses assim que vai ser incrível, muito aprendizado, muito conhecimento. E eu estou trazendo aqui o Thiago Silveira. O Thiago eu conheci, assim, ouvindo o podcast do Correspondentes Premier lá com o João, e foi um dia que estava o João e o Renato Senise. O João fez uma entrevista com ele e agregou esse bate-papo ali no podcast. Falei, cara, caramba, isso aqui é muito maneiro. Eu vou tentar entrar em contato, conseguir achar. Estou aqui. Thiago, boa tarde, boa noite para você que está aí em Londres. Obrigado por ter aceitado o bate-papo. Eu vim até, né, vestido de forma britânica aqui, de inglesa, para fazer esse bate-papo com você. Queria que você apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, a sua formação acadêmica, a sua formação, contasse um pouco da sua história e aí a gente vai desembolando o papo. E aí, Juliano, muito obrigado pela oportunidade. Foi bem legal quando você entrou em contato semana passada. Eu falei, pô, super interessante. E, assim, contar um pouco da minha trajetória, talvez, né? Mudei para Londres em 2004 e entrei nesse mundo de futebol, né, de estatísticas, em 2011. E foi assim, foi bem interessante essa jornada, porque e como eu disse lá no podcast, né? Tipo, pô, eu ia pro escritório trabalhar e trabalhar para assistir futebol, que era assim maravilhoso. Eu lembro meu primeiro dia foi uma coisa assim sensacional. Eu falei, pô, que isso? Tô aqui assistindo 5 jogos no dia, me senti super privilegiado. Mas assim, é para quem gosta também, né? Porque você tem que realmente ser apaixonado por futebol, porque você está acompanhando ali jogos de, né, às vezes de ligas inferiores, né, com um nível um pouco mais, às vezes não tão alto assim, então, mas realmente para quem gosta. E em Londres, eu comecei a trabalhar com isso, foi por coincidência, na verdade, assim, eu estava cursando administração e um amigo meu hoje, né, que na época era só um companheiro de classe, me chamou falou que tinha algumas oportunidades numa empresa de estatística, assim, para quem gostava de futebol, porque a gente conversava muito de futebol lá na faculdade. E, pô, fui pro escritório e deu muito certo. Fui promovido lá dentro, fiz muitas amizades lá, depois saí, trabalhei até para outras empresas, então foi mais ou menos isso. Essa foi minha trajetória aqui, em Londres, né? Então, aí a gente até vai ter um outro bate-papo que eu vou fazer com o Thiago, porque o Thiago acabou trabalhando para o dono do Brentford. Ele trabalhou, sabe, conhece lá o Brentford, e ele vai falar um pouco para a gente isso, um vídeo que vai vir aí na próxima semana, pessoal. E até aí a gente apresenta um pouco melhor, fala desse trabalho também no Brentford, ficou bem, bem interessante. Mas hoje a gente vai estar falando aqui mais da empresa do Thiago, de como ela funciona, do lance das estatísticas, igual ele falou aí de assistir jogos assim, de ligas. Eu vi ele falando no podcast lá, por exemplo, campeonato romeno, campeonato búlgaro, campeonatos assim que ficam na periferia, mas ali tem bons jogadores que podem. Poxa, a gente pega aí o exemplo do Leicester, né? A gente pega o Vardy, né? O Vardy era um cara que jogava em divisões inferiores, né? E acabou, poxa, ele é um dos melhores atacantes na Inglaterra, o cara que é sinônimo de gol, de boas jogadas ali. Cara, então, isso que você falou, muitas pessoas vão se identificar e vão achar, poxa, que trabalho dos sonhos. Mas não é tão simples assim, né? Porque você tem que assistir o jogo com outro olhar. Às vezes as pessoas assistem os jogos de forma descompromissada, né? Explica um pouco, fala de como é feito esse trabalho de estatística, Thiago, e também como funciona a sua empresa, fala o nome dela, divulga mesmo aqui, o espaço é seu, porque é muito interessante o trabalho de vocês. Então, é engraçado, assim, quando o pessoal fala, pô, o cara trabalha com futebol e que divertido, mas não é assim, não é bem fácil, assim, né? Você tem que ter uma visão, você tem que realmente gostar do jogo, tem que ter um interesse, porque o que acontece ali por trás, né?
o esquema tático, as estatísticas mesmo, qual tipo de jogador vai encaixar em qual posição. Então, assim, você tem que realmente gostar do jogo e ter uma visão, assim, de um conhecimento um pouco mais amplo, né, do jogo. Cara, eu tenho bastante sorte, assim, porque eu sempre fui apaixonado, né? Então, desde pequeno ia para estádio e tive o privilégio de conhecer muitos estádios aí ao redor do mundo. E, assim, ao acompanhar o futebol, você tem que estar muito concentrado, porque futebol é um jogo, às vezes, que é muito diferente você ir para um bar ou ir para o estádio, né, com seus amigos. Você está ali para divertir. Às vezes não está divertindo também, que seu time não deixa, né? Mas Os nossos times, né, Thiago? os nossos, O principalmente. seu e o meu. Exatamente. Então, assim, é muito diferente. Quando você está ali assistindo um jogo, você tem que estar bastante concentrado. E às vezes são jogos, né, com uma qualidade um pouco inferior. Então, assim, coisas não acontecem, né, por vários minutos no jogo. Então, você tem que estar ali bastante concentrado. Agora, falando da nossa empresa, né, eu né, trabalhei muitos anos com essa área de estatística e decidi, depois de ter trabalhado para algumas empresas, eu decidi montar o meu próprio negócio. E assim, eu tenho meus sócios também, né, que, pô, pessoas fantásticas, que entendem muito de futebol, com experiências diferentes. O nome da empresa é Allstats, All de Coruja, né, OWL. Então, quem quiser dar uma conferida lá no site também, theallstats.com e nas redes sociais, The Allstats. E no Twitter também. Quem quiser dar uma acompanhada lá, assim, para entender um pouco melhor do que a gente faz. A Allstats é uma empresa de estatísticas, né, de futebol. A gente trabalha como consultoria para apostadores profissionais, uma área que está crescendo muito no Brasil, né? Aqui na Inglaterra já é um mercado muito estabelecido, que movimenta bilhões de libras, né? Então a gente trabalha com o conceito de XG, né? O XG, que é o Expected Goals, né? Os gols esperados. Então, como eu disse lá no podcast do João Castelo, do Correspondentes Premier, é um conceito que a gente tenta tirar o resultado do jogo e nós fazemos mais ou menos assim, o XG ele é praticamente o que é esperado de um time em termos de criação de gols em determinada partida. Então, dando um exemplo assim básico, vamos Cruzeiro e Vasco, o XG Cruzeiro, né, o time da casa, o XG de 1.3 e o Vasco com XG de 0.8. Então, isso significa para a gente que o Cruzeiro teve um poder de criação de 1 gol,3 e o Vasco com 0.8 não teve um poder de criação nem de 1 gol. Então, assim, a gente tem várias métricas para chegar nesse valor, tá? Então, assim, com esse valor, a gente consegue ranquear um campeonato com poder de criação de todos os times, um campeonato de supremacia, como diria, justa. Então, a gente também não considera a tabela real do campeonato, a gente considera o campeonato de XG. Então, esse XG para a gente ele É o que a gente... parte, né? É como se fosse que a gente está vendo, é uma realidade paralela ao que poderia acontecer se eles traduzissem aquilo realmente em gols. Até pelo que eu vi lá, você falou aí, vocês tiram o resultado, você tira os gols e você vê apenas essa expectativa. Mas antes de eu te fazer a pergunta sobre isso, você falou que sempre foi um apaixonado por futebol. Assim, então, o seu conhecimento de futebol é o conhecimento mais empírico mesmo, assim, aquele cara que gostava de futebol. Você fez algum curso de técnico, fez algum curso para entender o futebol, sobre táticas, estratégias, um curso de treinador de futebol, mesmo que seja básico, ou não? Ou não, isso não tem nada a ver para você ver os jogos. Eu creio que tenha, mas fala um pouco disso. Assim, um analista de futebol ele tem que ter um conhecimento amplo, né? Eu
morei no Canadá em 2013 e eu fui treinador de crianças, né? Num clube até relativamente grande de Toronto. Eu fui treinador lá 1 ano. Tive um treinamento com os treinadores de lá, que um deles já tinha jogado no Brentford, foi uma história até interessante, e ele era o meu coordenador. E na época eu já tinha começado a trabalhar para a Smart Odds, né? Que era o time, a empresa do Matthew Benham, que é o dono do Brentford. E eu comentei com esse treinador, e ele, cara, eu fui jogador do Brentford na década de 80, e ele foi um dos artilheiros do time na década de 80. E eu até entrei em contato com o Matthew na época, falei com ele, eu conheci um ex-jogador do Brentford. Eu lembro dele, porque o Matthew é torcedor do Brentford, né? Então ele falou, eu lembro dele, claro, não sei o quê. E, pô, esse cara, ele até mandou um abraço para ele, o Banner mandou outro para ele na conversa do Facebook, lá no chat do Facebook, né, com eles. Então, assim, esse conhecimento mais de campo, assim, foi muito bom para mim também. Me ajudou bastante. Mas esse conhecimento, às vezes, é muita experiência eu analisei muitos jogos profissionalmente, né, assim, para estatística. Então, isso me deu um conhecimento muito amplo, assim. Então, é mais ou menos assim. Mas, claro, que quanto mais você se aprofundar, mais você vai aprender, né? Todo conhecimento vai estar agregando, depende da forma como você vai estar utilizando no momento e de que maneira, né? E sobre as estatísticas, Thiago, como é que você chega, por exemplo, à conclusão aí de que, o exemplo que você deu, o Cruzeiro vai ter 1,3. Como é que se chega nesse número? Baseado em quê? Em finalizações? Fala um pouco também que assim, as estatísticas que vêm para a gente, as estatísticas que aparecem são as que têm já algum tempo, né? Número de chutes a gol, percentual de posse de bola, número de passes certos, a qualidade desse espaço, percentual que foi de acerto nesse espaço, número de escanteios, o quanto que um jogador deslocou, velocidade máxima de determinados jogadores. Esse tipo de ação, elas isoladamente, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com o trabalho estatístico que vocês fazem. Mas elas, em conjunto, elas teriam. E como vocês chegam a esse número aí que você deu o exemplo, 1,3, por exemplo, de uma equipe? Como é que se chega a isso? Então, essas estatísticas mais convencionais, elas são bem interessantes, mas para a gente elas não servem muito, porque elas são assim, mais para torcedor ali no dia a dia, tá? Para acompanhar a posse de bola do time, os chutes a gol, esse tipo de coisa. Para a gente não é uma reflexão do que realmente aconteceu no jogo, porque a gente quer saber qual que faz a supremacia de um time sobre o outro. Então, para a gente é indiferente saber que um time tem 90% da bola e o outro tem 10%. Porque, assim, eu já tive vários exemplos, né? Que eu também fui analista do Campeonato Brasileiro por alguns anos e teve acho que 2015, né? O Corinthians com Carille, né? 2015. O Corinthians tinha bola, não tinha bola, mas conseguia criar, conseguia fazer gol. Era E o tem Tite, time. 2015? Talvez Tite é 2015, né? Acho que Foi antes. Não, o Carille Tite. foi um pouco É mais para verdade. frente, né? O Tite, não, o time do Tite até ficava um pouco mais com a bola. O do Carille era um pouco mais reativo, né? Mas era um Foi time em que jogava bem. 2017. Quanto que eles ganharam o Creio que campeonato? foi 2017, sim. Então, o Corinthians não tinha muita bola. Eu lembro de alguns jogos do Corinthians com o Carille. Acho que contra o Vasco, por exemplo. Eu lembro, eu acompanhei aquele jogo, eu fiz as estatísticas daquele jogo. 6-2, se eu não me engano, lá no São Januário. Corinthians, eu acho que chegou próximo do gol umas 8 vezes, ele fez 6 gols. E, assim, pra gente, às vezes, não é muito interessante saber quem tem mais a bola, quem chuta mais em gol, porque a gente considera qual que é a qualidade do ataque. Então, cada ataque pra gente, ele tem um peso diferente. Uhum. E assim, às vezes você tem um chute do meio de campo Uhum. que o goleiro pega facilmente. Aquela lá vai como um chute a gol. E às É. vezes o cara perde um gol pertinho que passa longe e não é como um chute a gol, né? Então, Tá, então aí essa qualidade, então isso vai ter um peso, por exemplo.
vocês dividem, corrige aí, né? Não sei exatamente como é. Então, a ideia de fazer esse bate-papo também é entender isso. Acho que muitas pessoas têm essa curiosidade. Alguns momentos parecia que o João queria perguntar algo assim, mas ele acabou não entrando nesse quesito. Vamos supor, você divide ali aquela área que é uma área mais perigosa de conclusão a gol, em quadrante, sei lá, e dali o número de finalizações, o número de vezes que aquela equipe chegou naquele lugar, o número de passos para poder chegar a um ataque com claridade. Como é que é essa qualidade aí? É isso? Igual assim, o exemplo que você deu parece que eu entendi que é dessa forma. É dessa maneira mesmo? Assim, os pesos, claro que cada ataque tem um peso diferente. Então, a gente divide o campo, né, em quadrados aí, a gente sabe, as nossas métricas, a gente sabe qual a posição é a posição mais perigosa, qual chute é o chute mais perigoso. Então, assim, claro que demanda um pouco de experiência, de tempo, até os nossos assistidores, né, por exemplo, para poderem entender realmente como que funciona as nossas métricas, né? Mas a gente, os ataques são ranqueados por posições, por chutes, pelo perigo que o ataque representou, de Tá? uma E forma assim, geral. vocês levam em consideração também, por exemplo, o local onde o destro marca mais gols e ali, sendo um destro, concluindo ali, tem uma qualidade maior do que um canhoto ou um ambidestro, vocês levam em consideração isso também, os jogadores de forma individual, ou pura e simplesmente não, é o que acontece ali, é isso que vocês fazem, independente Então, de qualquer coisa. a empresa ela trabalha com tipos diferentes de estatísticas, né? Então a gente tem braços diferentes da empresa. Então, a estatística que vai para consultoria, para apostadores é uma, e a estatística que vai para clubes é outra, porque é uma estatística mais detalhada. Por exemplo, o que a gente pega na estatística de clubes é um trabalho de 4, 5 horas para analisar, porque tem várias métricas que a gente precisa, que a gente usa, e uma estatística que vai para a consultoria de apostadores é uma estatística um pouco mais completa do campeonato. Assim, claro que a gente tem um ranqueamento, né, de ataques, mas não é uma estatística tão detalhada como uma estatística de clube. Então, assim, são estatísticas diferentes. E vocês treinam também as pessoas a lerem e entenderem as estatísticas de vocês, porque, assim, ainda nós temos vários profissionais no futebol, muitos treinadores, que meio que eles são meio toscos, né, para falar bem a verdade mesmo. Então, assim, parece que os caras acham que esse tipo de coisa não tem nada a ver, que isso não influencia, que isso não vai agregar em nada para ele, até porque ele não consegue entender aquilo ali. Estou falando que isso é geral não, tá, galera? E não estou generalizando. Mas temos um bom número ainda. Eu fiz até um bate-papo aqui com o Sandro Sargentin, treinador do Resende, e a gente falou um pouco sobre isso. Ele, sendo treinador, foi muito mais incisivo do que eu fui agora. Ele realmente fez uma crítica. Falou que está difícil, mas está vindo uma nova geração. Como é que é para poder, por exemplo, eu entendo o seguinte, vamos supor, tem lá um presidente ou o clube tem um dono e ele já tem uma visão de mercado, ele tem uma visão ampla da coisa e ele entende que aquilo ali vai agregar. Mas e aí eu acredito que ele vai tentar contratar pessoas assim. Mas nem sempre pode ter um treinador, um preparador físico, e emendando. Isso também vale para preparação física ou não? É mais caso estratégico tático. É ensinado para essas pessoas, Thiago, a lerem e interpretar também as estatísticas. Véio. Você chega lá, o seu assistidor mostrou, detalhou 5 horas lá dos jogos lá de um time da Série C do Campeonato Brasileiro e levou para um técnico. Pum, ele entrega para ele pura e simplesmente ou ele explica o que foi feito e por quê e tal. É lógico, a tomada de decisão vai ser do cara lá, foi dado para ele ali. Mas isso é ensinado para ele interpretar e entender o que está sendo mostrado? Não? Não, sim, a pessoa que recebe as estatísticas, ele tem que entender como a gente está usando as estatísticas, porque não adianta a gente fazer um trabalho, e assim, às vezes,
ou até uma geração um pouco mais antiga, que não é uma geração tão apaixonada por tecnologia, né? Então, é um pouco complicado você chegar com um trabalho, tem que ser um trabalho um pouco mais fácil de visualizar, mastigado, e até pelo tempo também, né? Porque a gente sabe que os profissionais do futebol, eles trabalham muito pesado, então é muita viagem, eles não têm muito tempo. Então, a gente criou um produto ali agora que é um produto fácil de ler, é um produto visualmente agradável, e é muito fácil de entender as estatísticas. O nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é pegar as estatísticas de uma forma que a gente conhece, mas também entendendo que a pessoa que está recebendo do outro lado talvez não tenha esse conhecimento que a gente tem. Então, isso tem que ser mais mastigado para eles. Ótimo. Eu até vou fazer uma analogia agora, já falei isso com você no WhatsApp ontem. Por exemplo, você vê as equipes, a Premier League tem muito isso, você vê no futebol americano também. Às vezes o quarterback sentou ali, aí o cara pega lá o iPad, o tablet dele, ele está mostrando os lances, ou eles vêm até na base do papel mesmo, aquele papel emplastificado, dependendo do outro time, ali mostra, porque as ações do futebol americano, creio eu que deva ter muito a ver com o trabalho que vocês fazem aí, porque é um jogo de território e, pelo que eu estou entendendo, as estatísticas que vocês têm e trabalham muito na base do território, da ocupação daquele território, o que foi feito por cada equipe naquele território ali. Então, vocês jogam isso no banco de dados, não de um jogo, você vai estudar aquela equipe várias vezes e vai ver que ela tem padrões, e quando ela alcança determinados padrões, ela tem mais chance de marcar os gols, de criar jogadas. Então, vocês trabalham com expectativas de gols, expectativas de chances de gols, certo? Exatamente. É isso que é feito? Exatamente. Assim, o trabalho de estatística no futebol, o que a gente mais ou menos calcula ali? Se aquele jogo fosse jogado, sei lá, 100 vezes, quantas vezes um time ganharia em cima do outro? Então, ou se aquele lateral cruzasse, fosse naquela posição, quantas vezes ele teria a chance de fazer o cruzamento? Então, assim, o que acontece, o que a gente usa muito na estatística é isso. Por isso que a gente tira o resultado um pouco de fora das jogadas. Por quê? Quando a gente vê um time com uma expectativa de gols muito alta contra o outro, se aquele jogo fosse jogado várias vezes, aquele time com expectativa de gol teria ganho ou de 100 vezes, ali nos cálculos matemáticos, a maioria das vezes. Porque ele criou mais, ele teve mais chance de criação, porque você tem uma expectativa de gol de um time contra a expectativa de gol do outro time. Então, claro que tem várias coisas num jogo de futebol que esse final de semana, por exemplo, teve várias zebras, né? No Campeonato Brasileiro. Teve o Atlético Mineiro não ganhou o jogo dele ontem contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não ganhou o jogo dele contra o Cuiabá. Então, assim, mas se você pega, eu ainda não acompanhei a estatística do jogo, mas quando um Flamengo cria muito mais do que um Cuiabá, não estou dizendo que é o caso de ontem, que eu ainda não vi, mas você sabe que se em 10 vezes ou 100 vezes que eles jogassem, o Flamengo ia ganhar, ia ganhar a maioria esmagadora das vezes. Então é por isso que a gente faz esse trabalho, né, que é um trabalho matemático, estatístico, que mostra para a gente, porque o resultado, às vezes, ele não pode... Claro que tem que ser levado em consideração, mas às vezes o futebol é um jogo que não dá para prever. É um cartão vermelho, o melhor jogador que machuca no início do jogo, ou o melhor jogador que não está bem no dia. Então, assim, são várias coisas ali, vários elementos, né, externos que podem levar a um resultado não tão esperado, assim, né? Então, por isso que se a gente faz isso de uma forma, né, contínua, a gente sabe que a gente vai ter esse resultado no final. Então, é mais ou menos isso. Então, porque assim, as pessoas acabam tendo um pouco de reticências assim, com a coisa. Gente, aqui ninguém está falando, e o Thiago também está falando que futebol é matemática. Ele está falando que claro que se você vai ter mais... vamos pegar um exemplo fácil aí de entender. O Flamengo, campeão da Libertadores, né? Lá contra o River Plate no ano retrasado, com um grande time que tem, vai ter mais possibilidade de disputar Libertadores todo ano, e com o grande time que tem, de várias Libertadores que ele disputar,
ele vai ter grande chance de ganhar algumas, não vai ser só aquela. Não foi um chute, foi um trabalho bem feito sendo ali. Se você levar isso para confrontos entre equipes, a chance de vencer vai ser muito maior, vai perder algumas e empatar outras, o que aconteceu especificamente com o Flamengo ontem, empatou. Mas se jogar, eu também não vi, não sei dos números e tudo, creio eu também, né, provável, tem mais chance de criar mais situações que o Cuiabá e tudo mais. Então é bem dentro do que eu estava imaginando, sim. E esse trabalho vocês fazem com algumas equipes no Brasil? Conta um pouco disso também, Thiago. Fala. E na Inglaterra, tem algumas equipes que vocês trabalham também? Quais divisões? Então, a empresa só tem 5 meses, né? Então, 4 meses e meio, 5 meses. Então, a gente começou um projeto no Brasil, que foi o nosso primeiro projeto, na Série C, porque a gente queria começar nas divisões um pouco mais inferiores para poder fazer um trabalho e já subindo também com as equipes, né? Então, cara, um trabalho impressionante, muito, muito legal, assim, e eu até tive a oportunidade de acompanhar mais a fundo, assim, a Série C, começando agora, né, na verdade, acompanhar mais a fundo, muito interessante. É muito legal, assim, ver umas equipes, as mais estruturadas, claro, sempre assim, né, e os caras com uma estrutura um pouquinho mais bacana, assim, fazendo um trabalho mais interessante. E a gente conseguiu assistir todos os jogos, analisamos todos os jogos da Série C, e agora no quadrangular final, a gente conseguiu mandar o relatório para todos os clubes que estão participando. Alguns olharam, deram feedback, esse tipo de coisa. Então, assim, foi um trabalho que foi bem aceito, assim, até agora. Assim, na Inglaterra a gente não começou, porque é igual eu te falei, a gente tem os braços diferentes, né? Então, assim, a parte de consultoria para apostadores, a gente assiste várias ligas. Então, a gente tem Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, inglês e vários outros. Então, mas essa parte de analisar os clubes, a gente começou tem pouco tempo. Então, é um trabalho um pouco novo, assim. Certo. Outras empresas semelhantes à sua, como você falou lá do dono do Brentford, as equipes, por exemplo, na Inglaterra, na primeira, segunda, terceira divisão, eu creio que todos eles devam ter trabalhos parecidos com empresas parecidas, assim. Esse trabalho é feito nas grandes equipes, assim, no geral. Mudando a pergunta, tem algum time na Premier League, por exemplo, que não tem um trabalho ligado a alguma empresa dessa? Assim, vários clubes têm o próprio trabalho deles, né, de análise de desempenho do clube. Os clubes com mais investimento têm a própria equipe deles. Eles criam essa estrutura para isso, né? Contratam as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, né? Exatamente. Assim, na Inglaterra, estatística é muito usada, né? Igual a gente falou um pouco ali atrás. Claro que não é o problema, não é a solução para todos os problemas do futebol. O trabalho estatístico, matemático, ele é um trabalho que auxilia os clubes. Então, ainda você tem que ter um investimento, você ainda tem que ter as pessoas para analisarem jogadores e tal, mas claro que tem que ter uma liga, tem que pegar, o trabalho tem que dar certo, o treinador tem que fazer um trabalho legal. Então, assim, a gente auxilia os clubes com essa parte estatística, mas não é a solução de todos os problemas. Mas, assim, os clubes que investiram nisso mais cedo, eles tiveram um sucesso, assim, mais rápido. E assim, né, em algo tão equilibrado, tudo que você fizer a favor vai ser um diferencial para você, né? Numa corrida de 100 metros, se o camarada conseguir melhorar a largada dele ou manter velocidade por mais tempo, ele tem mais chance de ganhar a prova. E isso também é um detalhe, mas esse detalhe pode significar ser um campeão da Championship, por exemplo, ou não, subir para a Premier League ou ser campeão da Premier League ou não. É algo tão equilibrado, qualquer coisa que você fizer a favor, tudo que puder agregar vai somar, vai ajudar. Bem interessante, legal, cara. Eu gosto muito disso
E a gente vê que isso é bastante usado mesmo, né? Eu acho interessante quando as pessoas falam assim, eu acho que fulano mexeu errado no time, eu não escalaria Beltrano, isso, pessoal, tem a ver com N fatores, não só também estatísticos, muitas vezes emocionais e tudo mais. Porém, não é tão simples, o futebol não é videogame. E até o videogame atualmente ele leva muito em consideração esse tipo de coisa também, né? Nos jogos em si. E esse lance de apostar, Thiago, fala um pouquinho mais sobre isso. Vocês dão consultoria para as pessoas que apostam? Como é que é? Explica um pouquinho essa parte também. Essa consultoria para apostadores é um pouco mais para apostadores maiores, assim, né? Pessoas que já têm que já trabalham com isso, têm né, uma visão assim de trading um pouco mais avançada, porque é um trabalho muito forte, assim, bem estatístico, bem, assim, a gente tenta tirar bastante o emocional de qualquer aposta, né? Então, são apostas, assim, a empresa, a gente não aposta, a gente presta consultoria, né, para apostadores, mas porque, assim, a aposta emocional, às vezes, é um pouco complicada, porque você aposta no seu time, ou Já às é. vezes, já é, exatamente. Então, você tá ali, pô, todo final de semana, não, esse final de semana dá confiança, você vai lá no alto e... Então, essa aposta emocional, assim, a gente a gente quer evitar, né, para os nossos apostadores, então totalmente baseado em números. E as apostas são feitas, pessoal, só se um time vai ganhar ou se ele vai perder, quantos gols ele vai fazer, se ele vai fazer gol do minuto 15 ao minuto 30, tem isso de coisa também, né, Thiago? Não, são vários mercados, né? Assim, se você olhar um mercado para um jogo, são vários mercados diferentes para cada jogo. Então você tem o time que vai fazer mais de meio gol, que seria, né, se você apostar acima de meio gol, então tem que ter um gol no jogo para você ganhar a sua aposta. Um gol e meio, dois gols e meio, três gols e meio, esse tipo de coisa. Então são vários mercados. Quem vai fazer gol no primeiro tempo, quem vai fazer gol no segundo tempo e esse tipo de coisa. Então é mais ou menos isso. Ah, show de bola. Ô, Thiago, quer complementar, rapaz, alguma coisa que você acha que a gente deixou de falar aqui? Quer falar um pouco mais sobre a empresa? O espaço é seu, cara. Se eu deixei de te perguntar alguma coisa, algo que, não, pô, isso você não tocou, seria interessante a gente falar, pode mandar Acho que ver. uma coisa bem interessante assim que a empresa está trabalhando também é no projeto de coletar dados de jogadores individuais, né? Então, assim, de descobrir talentos talvez sobreestimados em alguns clubes, jogadores que não teriam essa... Por isso que esse trabalho de estatístico também é muito importante nessa área, porque a gente consegue identificar um jogador que talvez está fora de posição, ou talvez não está desenvolvendo um bom trabalho em determinada equipe, mas a gente, com a estatística, se a gente cobrir, né, vários jogos desse atleta, a gente sabe que ele poderia encaixar em outro clube. Então, assim, nos meus trabalhos, né, de analista, eu tive a oportunidade de cobrir, não só assistir jogos, né, como analista, mas de cobrir realmente uma liga, uns campeonatos completos, assim. Então, pô, já fiz campeonato colombiano, equatoriano, boliviano, venezuelano, tudo que você imaginar de campeonato aí na América do Sul, eu já cobri como analista. Então, assim, eu tinha uma ideia geral de como funcionava o campeonato. Então, assim, são peculiaridades de cada campeonato. Por exemplo, o campeonato peruano, você tem os times de Lima, você tem os times que jogam na altitude. Então, o time de Lima, né, os principais lá, o Aliança Lima, o Sport Cristal, o Universidade, eles em casa têm uma vantagem grande. Aí os caras vão jogar fora na altitude. Tem altitude no Peru de 3.800 metros, 3.600 metros lá em Cusco, por exemplo. Então são essas coisas que muito interessantes no futebol. Então tem jogador que performa bem em casa, não performa bem na altitude, ou ao contrário. Então esse tipo de coisa. E o nosso trabalho estatístico ele consegue identificar muita coisa assim. Então no Brasil, por exemplo, a gente está com um projeto, né,
E a gente quer identificar muito jogador e dar oportunidade também para jogador que talvez para muita gente não teria oportunidade, mas a gente sabe que com a estatística dele ele poderia encaixar em alguns clubes, né? Então, assim, esse trabalho também a gente tem muito zelo assim por ele. Foi bom você ter falado isso. Eu ia até te fazer essa pergunta também, mas acabar passando batido. Você deu até o exemplo do jogador do Vasco, né? Que foi pro Midland. o Midtjylland, lá da Dinamarca, não é? Isso. E agora até esqueci o nome dele. Eu gostava dele, era um bom jogador, ele tinha boas ações no jogo. Como é que é o nome dele mesmo? Evander. O Evander, exato. Mas assim, eu conheço vascaínos que, pelo amor de Deus, adoraram quando ele saiu. Eu falei, cara, esse menino tem bola. Até para o próprio Vasco. Teve um jogo na Libertadores que ele foi muito bem, fez 2 gols e tal. Você via que, até você citou isso, né? Aconteceu um fato que aconteceu, foi que o Vasco, acho que não estava deixando de pagar o salário dos jogadores, eles bateram uma foto, um grupo de jogadores, e a torcida começou a pegar no pé desses jogadores. E o Evander, meninão, estava lá no meio também. E aí, quer dizer, facilitou até a saída dele do clube. E aí, nessa, o pessoal acaba agindo muito com a paixão, ao invés de tentar usar a razão, né? E... Pode Eu falar. enxergo, no Brasil, assim, uma coisa que eu percebo muito na Europa, os jogadores não, os torcedores não são de vaiar jogadores. Assim, o cara tem que ter feito alguma coisa complicada assim para os caras vaiarem. Eu lembro que, pô, o Cristiano Ronaldo na primeira Euro dele, que ele praticamente meio que forçou ali forçou não, o Rooney tomou um cartão vermelho, ele deu uma pescadinha para a câmera como se ele tivesse ajudado a expulsar o Rooney. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele teve um momento bem complicado. A torcida vaiava ele todo o jogo, a torcida dos outros times, né? E aqui na Inglaterra eles não têm essa cultura de vaiar, principalmente o jogador do seu time. E no Brasil é um pouco complicado. Isso mexe muito com o emocional do jogador. Eu percebo isso várias vezes, né? Até no meu próprio time, assim. Eu lembro que no meu clube eu ia acompanhar. Eu lembro que primeiro tempo o cara errava 3 passes, a torcida já estava vaiando. Isso é muito ruim para um jogador, que a sua própria torcida não está te dando o apoio que você deveria ter. Claro que a torcida tem as frustrações, esse tipo de coisa, mas eu vejo que isso na Europa é completamente diferente. Os caras são mais, eles dão mais suporte assim para a equipe deles. Eu vejo assim, não estou aí, né, na Europa, mas acompanhando já. Eu estou com 45 anos, já acompanho futebol desde criancinha, acompanho os esportes e tudo, e a gente vê que eles têm um amor pelo jogo e um amor pela camisa, pelo escudo, o time deles, que acaba passando por muitas coisas assim. Eles conseguem ser mais compreensivos e agir de forma mais inteligente até na torcida. Algo até que a torcida argentina também faz. Isso, exatamente. O que no Brasil não acontece. Eu tenho um amigo torcedor do Racing, eu gosto do Racing na Argentina, e ele mostrando, pô, até que um 6-1 do River Plate em cima do Racing, a torcida do Racing cantou o tempo inteiro, aplaudiu o time inteiro, e acabou o jogo, eles aplaudiram também. Não foi que aplaudiu durante o jogo, acabou e pode, igual assim, eu vejo alguns comentaristas falando, não, aplaude e tal, acabou o jogo, você faz o que você quiser, sem violência. Cara, fazer o que você quiser. O cara faz realmente, e ele vai partir para a violência muitas vezes. Isso não ajuda em nada, né? E, por exemplo, ontem no jogo do Newcastle contra o Tottenham, aconteceu de um torcedor passar mal e o Reguilon chamou atenção e aí cuidado. Na hora que o Tottenham entrou em campo, a torcida do Newcastle, que é uma das mais apaixonadas, era difícil falar isso na Inglaterra, né? Aplaudiu muito o Tottenham e o Reguilon muito mesmo. Então, assim, eles identificam esse tipo de coisa, ver o jogo pelo amor ao jogo, né? Pô, o futebol ele está acima disso. Então, quando o cara tenta cavar um pênalti, até a própria torcida dele também vai a ele. Ela não quer isso, ela quer ganhar por méritos, não por uma ajuda ou você tentar trapacear, né? Então, eles não gostam desse tipo de ação, né, Thiago? Não, eles não são muito fãs disso. Principalmente jogador que cai na área, ele vai ficar taxado como. E muito jogador, assim, talvez sul-americano, até pela. O jeito do futebol, né? Sul-americano, que é assim um pouco mais
de tentar, né, fazer com que o juiz caia na sua e tal. Mas, cara, eu lembro uma das primeiras vezes assim que eu joguei futebol aqui com os ingleses aqui, eu lembro que eu errei um gol na cara, assim, e os caras, unlucky, unlucky, como tipo, falta de sorte. Aham. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque acostumado a jogar Você, bola no Brasil, o cara ia te xingar, xingar sua mãe, sua 10ª geração. E aqui é muito assim, não tem essa, o cara do seu time ele não vai te xingar, ele vai te apoiar. E isso é a cultura deles, assim, não sei se é melhor ou pior, mas é diferente. Eles têm uma cultura mais de apoiar e, assim, não tem essa, eles não são tão competitivos nesse aspecto como a gente, por exemplo, que tem um sangue mais quente e a gente quer ganhar a todo custo. Então é só uma cultura diferente, né, na verdade. é sim, até porque aí a gente ia ter que entrar em outro papo, né? A gente vai pegar lá como é que as classes mais pobres começaram a jogar futebol, por exemplo, no Brasil, ou mesmo na Argentina, que era um esporte de elite. E aí, como é que você fazia? Porque quem detinha, quem era o dono da bola realmente, e batia, fazia falta, empurrava, e você tinha que sair daquilo ali, ou pelo samba, capoeira, né, driblando e sendo criativo pelo passe e deslocamento. Então, e lá é diferente isso. Por isso que no futebol italiano, por exemplo, é tão forte a defesa, né? Quando o futebol chegou na Itália, eles estavam passando muitas dificuldades, então se valoriza muito os defensores, os goleiros. É um papo, é um outro papo também. Eu acho muito interessante ter alguns livros assim e a gente aprende muito. Ô, Thiago, bom demais, cara, você ter lembrado, falado desse lance aí. E, pessoal, vou fazer um vídeo também com o Thiago contando um pouquinho do Brentford. Então, vocês fiquem ligados aí, nas próximas semanas vai tá entrando também. Thiago, abraço, poxa, te agradecer demais. Obrigadão mesmo, cara. Pô, foi um super bate-papo aqui, aprendi muito com você. Espero ter contribuído com você também. Não, contribui bastante. Muito obrigado pela oportunidade e vamos continuar aí, né, conversando para quem sabe rolar outros papos aí para frente. Valeu. Galera, valeu, um abraço. Abraço.